Olá, povo de Deus, graça e paz. Meu nome é Gelson Becker, sou líder da Escola de Ativação Profética. No vídeo devocional de hoje nós vamos falar sobre as manifestações, as operações do dom do Espírito Santo de Deus concernentes ao carisma, fé, as manifestações carismáticas da fé. Em 1 Coríntios capítulo 12 tem uma relação de dons, vimos isso alguns vídeos atrás, quando introduzimos essa série. E no versículo 9 e versículo 10 ele vai dar uma ênfase aos dons de poder, que é operação de fé, sinais, prodígios ou maravilhas, conforme a tradução que você vai ter na língua portuguesa, e dons de curar, no plural. Dons, não é o dom de curar, são dons de curar. Isso quer dizer que quem cura câncer talvez não tenha uma chave, um código profético para curar paralítico e cadeira de roda. E a multiforme graça de Deus faz com que sejamos codependentes um dos outros em amor. Já vi operador de milagre ter que fazer cirurgia do fígado, do pâncreas para curar de diabetes, e tem milhares de pessoas curadas no ministério de cura dele, entende? Porque são dons de curar. Não quer dizer que ele tenha todos os dons ou todas as operações de cura nele mesmo, no ministério dele. Quando você recorre à ciência, você não pode se sentir culpado por isso. Essa é a base, a plataforma madura de usar o dom da fé. Existe uma teologia de fé que, de tanto falar de fé, fedeu e não cheirou bem. Existe uma outra teologia de fé que tem medo da palavra, que sente arrepio e não toca no assunto. É quase que um pecado falar de fé em alguns grupos denominacionais. Bom, nós somos da turma madura, ou tentamos ser maduros, ainda que estejamos subindo para o alto do Monte de Sião, ainda que não tenhamos chegado à plenitude da maturidade, então tentamos buscar o equilíbrio. Fé é uma palavra que aparece 244 vezes no Novo Testamento, é pistis. E fé, a definição mais bíblica que eu gosto de lembrar é a de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é a certeza de que havemos de receber o que esperamos e a prova daquilo que não podemos ver. A tradução mais antiga diz: a fé é o firme fundamento do que se espera, do que se recebe, do que se crê, embora você não possa ver. Então, fé está ligado a ver e a crer. Visão e fé são duas coisas que são diretamente ligadas. Você pode ver no mundo espiritual, ainda que não esteja vendo no mundo físico. Isso é um sinal de fé. Ainda no capítulo 11 de Hebreus, versículo 6, diz que, ora, em verdade, sem fé é impossível agradar a Deus. Portanto, para qualquer pessoa que de Deus, dele se aproxima, é indispensável crer que ele existe, crer que Deus é real e crer que ele tem galardão, recompensa, presentes para aqueles que o invocam, se consagram a ele, aqueles que buscam a face de Deus. É uma expressão no manuscrito original que tem a ideia assim de ter fé estando em Deus. Eu estou em Deus, em plena comunhão com Deus, e o poder de Deus faz brotar em mim uma fé que eu não tenho, mas para aquela circunstância, para aquela necessidade, para aquele osso que tem que crescer, para aquele caroço que tem que desaparecer, para aquela enfermidade, para aquela multiplicação de comida, para aquela provisão financeira, para aquele livramento de acidente automobilístico, né? A fé brota, mesmo que você não tenha ela, para esse nível de sobrenatural. Pedro não tinha fé para andar sobre as águas, mas ele estava em comunhão com Deus, ele estava em comunhão com Jesus, e ele ousou, ele desejou, ele arriscou, ele visualizou. Então a fé, ela é um firme fundamento, uma coluna de propósito, mas para ser ativada e manifesta tem que ter uma atitude de ousadia, às vezes até um pouco de insanidade e responsabilidade, se analisarmos racional e humanamente as circunstâncias. Debaixo de uma palavra rema de Deus, a fé nunca será irresponsável, nunca será imatura. Mas sem uma palavra rema, somente no Logos, muitos se frustram, se decepcionam e bloqueiam a sua fé. Eu vou falar para você sobre fé natural, fé para a salvação, fé como fruto do Espírito Santo, fé como fundamento da sua fé em Cristo Jesus, e uma fé sobrenatural, uma fé extraordinária para operar prodígios. Bom, é essa fé sobrenatural, é essa fé extraordinária que o dom da fé se refere. Fé natural, todo mundo tem. Ah, eu sonhei com um gato, eu vou fazer uma fezinha e vou
jogar no jogo do bicho. Não, eu tenho fé que o Palmeiras vai ganhar do Corinthians. Isso aí é a fé da superstição, na verdade. É uma intuição coletiva que todo ser humano tem, independente de crer ou não crer em Jesus. Fé para a salvação é que o Espírito Santo de Deus gerou em nós o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, brotou em nós o fruto do arrependimento e demos a resposta à chamada de Jesus para nos entregarmos e nos rendermos a Ele. Então é a fé para ser salvo. Bom, essa fé é suficiente para tudo. Nessa fé, a tua vida com Deus começa, a tua vida com o mundo espiritual começa. Se você recebe essa porção de fé para ser salvo e fica parado, você atrofia. É um copo com um pouquinho de água. Se você recebe essa porção de fé e exercita na adoração, no louvor, no jejum, nas práticas devocionais, mergulha na palavra de Deus, então você vai se mover e vai exercitar os músculos da fé. Deus não é um cara injusto que dá para o João muita fé e dá para Maria pouca fé. Não, isso é uma teologia equivocada. Você tem o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus aqui está dentro de você e você recebeu de uma forma universal, numa medida justa e comum. A salvação comum, a comum salvação, diz Judas, o livro de único capítulo antes de Apocalipse. Essa medida de fé é universal e coletiva, todos aqueles que creem em Jesus. Agora, se você vai exercitar, vai orar, vai edificar sobre a fé nas práticas devocionais, aí você vai se mover em dimensões de ousadia que a grande maioria dos religiosos tem medo ou não foram ensinados a exercitar a fé, entendeu? A fé como fruto do Espírito Santo está diretamente ligada ao caráter do Senhor Jesus e é uma fé fundamentada em fidelidade. Por exemplo, eu tenho que pagar as contas e não vai dar para honrar a Deus no dízimo, na oferta. Eu não estou dizendo que você é obrigado legalisticamente a dar o dízimo, esquece isso. Eu estou dizendo que você tenha maturidade e faz um exercício de fé baseado no fruto do Espírito Santo, que poderia ser chamado de fidelidade, que poderia ser chamado de desafio, que poderia ser chamado de vou corresponder a esse princípio e vou crer que Deus vai fazer alguma coisa nos 30 dias do mês e a minha contabilidade financeira vai multiplicar mesmo sem perspectiva, sem algo natural para multiplicar. Todos deveriam ter essa maturidade para dizimar. No fundo, a grande maioria não tem. Faz por medo, faz por culpa, faz por manipulação da religião. E se você faz isso, no fundo você não está expressando uma fé sobrenatural para andar sobre as águas. Não, você está manifestando um caráter de Cristo Jesus, um fruto da fé. Se evidencia nessas coisas mais relacionadas à constância, à fidelidade da fé, entendeu? Fé como fundamento de crença. Bom, Jesus é o apóstolo, o sumo apóstolo e o consumador, o autor da nossa fé. É um sistema de crenças que você está fundamentado. É o que você valida a sua existência. É o que norteia a forma como você lê e interpreta o mundo. Esta fé cristã na obra redentora de Cristo Jesus na cruz do Calvário é um sistema de crenças que fundamenta a tua existência e dá o teu propósito. Por fim, então, a fé sobrenatural, a fé dos milagres, a fé do extraordinário é a fé que nós vemos os grandes evangelistas operar, os profetas, os apóstolos na televisão. Bom, todos podemos operar nessa fé. Não sei se todos vamos ter a diligência, disciplina de nos mover nela. Alguns vão dar mais intensidade a isso, porque a sua vocação evangelística talvez exija isso. Outros vão dar menos ênfase a isso, porque a sua função de mestre não exige tanto dele. O que não quer dizer que não esteja ao alcance da mão dele pela fé para ser ativado. É esse o ponto que eu quero que você entenda. Romanos capítulo 10, versículo 17. Como consequência, a fé vem pelo ouvir o Evangelho, ouvir as boas novas, e as boas novas, o Evangelho, vem pela palavra de Cristo. Bom, eu creio naquilo que eu ouço, eu visualizo e falo. Tá cheio de vídeo devocional aí do mês de janeiro e fevereiro que eu falei sobre a dinâmica do ministério da confissão da palavra da fé. Não vou voltar nessa matéria, mas eu vou te dar alguns textos de operações de fé para preparar você para uma aula da Escola de Ativação Profética, onde a gente vai falar sobre fé mais de 1 e 20 talvez. Tiago 5, 14 a 15 diz que existe a oração da fé que cura o enfermo. Bom, a cura do enfermo é uma operação de um dom, que está harmonicamente combinado com esses outros dons. Veja que da vez passada, o grupo de dons revelação era a perfeita harmonia entre palavra de conhecimento, palavra de ciência e discernimento de espírito. Essas três operações carismáticas do Espírito Santo de Deus no espírito humano, fluindo e manifestando, é o que a gente chama de revelação. Agora você vai ver três manifestações. O dom de cura ativa o dom da fé ativa o dom de sinais fortalece o da cura fortalece a fé. Um coexiste em harmonia com o outro, por isso que a gente chama de dons de manifestação de poder. Êxodo capítulo 14, versículo 13 a 14, Moisés e o Mar Vermelho. Aquilo ali foi uma operação de fé.
é algo contra a lógica, quanto contra a razão, e normalmente quem se move nas frequências de glória e de unção para a fé sobrenatural exercitada, ele abre os portais da física quântica, ele vai fazer coisas esmalucas, por isso que a fé tem essa força. Os anjos ministradores de fé se movem com frequência nesses prodígios, entendeu? Levanta o cajado e atravessa o Mar Vermelho. Daniel capítulo 6, versículo 16, versículo 23, você vai ler em casa depois, Daniel na cova do leão, é uma oração simples, mas é uma oração de fé, uma convicção de que Deus vai dar o livramento. E algo acontece na mente dos gatinhos, na mente dos leões, e ele não é devorado. 1 Reis capítulo 18, é outro episódio dos heróis da fé, das manifestações de fé incríveis, onde o céu se abre, fogo desce do céu, relâmpago, trovão desce do céu e acerta o altar de Elias. E o Deus de Elias respondeu com fogo, enquanto que o Deus dos trovões, Baal, o Deus da chuva, Baal, não respondeu aos seus sacerdotes. Deixa eu te dar um episódio de fé que eu acho extraordinário. Josué capítulo 10, versículo 2. Josué orou e o sol parou. Novamente, o espírito humano em comunhão com Deus, no Espírito Santo de Deus, se movendo no mundo da física quântica, se movendo no mundo das impossibilidades. Qual o propósito de uma operação de fé? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7, já li, já contei para vocês nos vídeos anteriores, mas eu creio que é o suficiente para você fundamentar e entender essa operação. Poderia falar aqui de Jesus em Marcos, em Mateus, falando com a figueira, mas como já tem muitos vídeos ensinando sobre a confissão da palavra da fé, falar com a figueira, falar com a montanha, falar com as circunstâncias para que elas se alterem, se modifiquem, eu não vou chover no molhado e repetir ensinos que já foram deixados no canal. Eu quero que você receba essa palavra e exercite a sua fé. Não importa em que nível de fé você está hoje. Você hoje opera num nível de cura de unha encravada, você não é menos importante para Deus do que alguém que levanta paralíticos na cadeira de roda. Não se sinta inferiorizado por isso. Louve a Deus, agradeça pelo que você já tem de luz, revelação e exercício de fé e ouse andar sobre as águas. Te abençoo com fé no devocional de hoje. Inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, divulgue. Se tiver esse entendimento, mande seu pedido de oração. Vamos subir a montanha, jejum, oração, consagração, agora no mês de maio, por todos os pedidos de oração e por todos os que botaram a mão no arado, fizeram compromisso com Deus de serem um mantenedor, uma coluna de provisão financeira nesse ministério. Deus abençoe a sua oferta abundantemente mais, em nome de Jesus.